Mas é bizarro, Olha, né? Não, agora a gente dá risada e tal, bizarro, né? E aí, enfim, onde é que eu tava falando? Tá, o azul é para letra de lei seca, né? Para quem não sabe, a lei seca é a lei como ela é feita pela legislação em si, ali sem nenhuma alteração. E o rosa e o laranja para título e subtítulo. Só uma questão de organização ali. Então, basicamente, se você vai usar para marcar o amarelo de coisas importantes, cuidado com o amarelo, porque a gente vem com aquela mentalidade de ensino médio, achando que tudo é importante. Então, assim, marca com calma. Exemplo não é coisa importante. Exemplo é exemplo. Se o cara repete 3 vezes a mesma coisa, você não precisa marcar 3 vezes. Marca uma vez, puxa uma seta, que é o quê? Anotação. Assim, repetiu 3 vezes. Você está sinalizando para o teu cérebro que o quê? Que aquilo ali é mais importante do que o resto, né? Então, o verde, por que palavra-chave? Porque é a palavra que a banca muda para te confundir. Então, basicamente ali, por exemplo, o cara fala assim, a prescrição, não sei o que lá, blá, 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 lei complementar. O que é importante? Lei complementar, porque o cara troca por lei ordinária, por lei portaria, por decreto, por um bocado de palavras. Então, quais são ali? Tem uma lista extensiva de palavras-chave, mas quais são? O não, ele nega tudo. Então, ele é uma palavra muito, muito chave. Desconcentração, concentração, centralizado. Se é lei complementar, portaria, decreto, lei delegada. Todas essas são palavras. Somente o salvo disposição ao contrário. Esse daí entendeu? Então, todo isso, mínimo, máximo, prazos, números, né? Esses são as palavras que o cara lá na prova só troca aquilo. E sempre cai, né? Não, 90%, 80% é isso. Sempre cai. Entendeu? Cara. Principalmente sempre direito, cai. né? É batata isso aqui. Auditoria também é assim. Então, assim, é uma coisa... Você tá, o quê? Sinalizando pro seu cérebro o quê? Que aquilo ali é mais importante do que o resto que tá de amarelo. E aí você usa o verde tanto em cima do amarelo quanto em cima do azul. Porque dentro de um artigo da Constituição ou do direito tributário vai ter uma palavra-chave. E aí você sinaliza aquilo ali com verde, né? Pronto, isso daí eu tô resumindo muito aqui, tá? Essa aula ali na mentoria, ela dura 4 horas, tá? Então, para eu falar, eu não falo tipo da minha vida lá, do meu, como é que eu posso dizer assim, da minha história, essa coisa que a gente começou, é só técnica lá e dá 4 horas de aula. E aí, então você usa essas marcações para marcar o que é importante, certo? Associado a anotações. O que são essas anotações? Anotações são os erros das questões que você teve. Então, como fazer questões? Primeiro, são 2 formas. A primeira, você sempre começa pelo final do enunciado e depois aprenda a procurar as palavras-chave para poder eliminar elas. Principalmente quem está estudando para a Polícia Federal, olha a forma de pensar. Cara, as pessoas pensam que a Polícia Federal ela tem que achar as questões certas. Não. Ela tem que achar as questões erradas. A prova da Polícia Federal tem 120 questões. 60 certas, 60 erradas. Se você achar 60 erros, você passou. Porque você pode chutar as outras verdadeiras que vai passar. Então você tem que aprender a fazer questão identificando o erro e não procurando acerto. E os erros estão onde? Nas palavras-chave que você grifou de verde. Certo? Então, as 2 técnicas de fazer exercício é começar pelo final do denunciado e procurar as palavras-chave para poder... Óbvio que nem todas você consegue, né? Tem muita coisa interpretativa e tal, mas isso eu estou falando no contexto geral. Pronto. Errou a questão, qual que é a tua obrigação como aluno? Entender aquilo. Por que errou? Porque é uma lacuna de conhecimento. Se você errou, é uma lacuna de conhecimento. Entender aquele erro e anotar ele em algum lugar. Onde você vai anotar? Lá no seu material, na região onde está aquele conteúdo. Guilherme, eu faço caderno de erros. Tá, tudo bem, pode fazer caderno de erros. Eu sou contra caderno de erros por conta de alguns motivos. Primeiro, você faz muitas questões, vai errando e os assuntos ficam desassociados, com várias informações soltas. Quando você bota lá no seu material, o professor está contando uma historinha, aí um erro. Então esse erro está associado a um conteúdo. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é mais irrelevante, o cara tem que carregar 2 coisas separadas, mas isso é bem irrelevante. O terceiro ponto é o seguinte, errei a primeira vez aqui. Errei uma questão igual. Então você fica repetitivamente colocando a mesma informação várias vezes. Aí o cara vem, Guilherme, mas se eu errei várias vezes, eu tenho que ler várias vezes. Aí que vem o bizu. Então lá no seu material, você fez uma anotação. Errei por causa dessa lei complementar. Faz uma setinha. Passou o tempo, errei de novo, faz outra setinha. Errou de novo, faz outra setinha. Vai chegar um momento que teu material vai estar todo marcado, cheio de anotação tua, com vários erros, várias lacunas de conhecimento. Algumas lacunas vão estar com uma seta, outras com 7 setas, outras com 3 setas. Ou seja, você já está sinalizando para o seu cérebro que aquilo ali você errou mais. Ou seja, aquilo tu continua errando. Então você tem que... Aí o cara pode até usar o bizu assim, não. Se eu errei 3 vezes, eu vou ler 3 vezes. Se eu errei uma vez, eu vou ler uma vez. É um bizuzaço, né? Então por isso que eu não gosto de caderno de erros. Então qual é a tua obrigação? Fazer as marcações e complementar, pessoalizar esse material com as suas anotações, que são os teus erros.
as tuas dificuldades. Né? E aí, quando você faz isso, você tem o quê? Um material de revisão pronto. Que ele é muito mais rápido do que o resumo, muito mais rápido do que a aula, muito mais rápido que o mapa mental. Guilherme, não entendi o material. Tô lendo, tô tendo dificuldade para entender o conteúdo. Cara, leu, não entendeu? Pô, lê de novo. Lê de novo. Sim. Lê com criticidade. As pessoas costumam ler por ler. Elas não procurar, elas não procuram achar uma lógica naquilo. É por isso que eu acho que existe raciocínio lógico nas provas. Porque o cara fica tipo, pô, sim, então, ou se... Cara, procura lógica. Tudo tem lógica, entendeu? Quando o cara começa a procurar lógica nas coisas, ele aprende muito mais e ele se desenrola muito mais fácil na prova também. Porque aparece uma coisa que ele não sabe, mas ele acha a lógica daquilo com outro assunto da administração, porque direito ali, tudo tem uma base que chama Constituição e o cara consegue... Vamos deixar um link aqui para você, um link especial aqui na descrição do vídeo. Vai nesse link ali, você vai ter acesso a tudo, inclusive ao e-book gratuito que a gente fez para você com carinho.